Boa tarde, David Castro. Muito boa tarde. Estamos hoje aqui neste espaço de entrevista para falarmos de uma situação que para nós é um marco essencial em qualquer democracia e na nossa democracia portuguesa é também, obviamente, que é a transparência. A transparência de contas, a transparência da informação, a transparência do poder democrático, digamos assim. Na última reunião de Câmara de Odivelas, portanto, reunião de Câmara Municipal, houve, da vossa parte em concreto, uma intervenção sobre o índice de transparência. Foram lançados para a mesa uma série de argumentos a que o Presidente tentou responder, embora numa outra situação nos tenha ficado a impressão que o Presidente Hugo Martins não estaria muito preparado para responder a algumas questões que foram colocadas. Índice de transparência é um índice anual. Em 2016 havia uma classificação, Odivelas baixou nessa classificação. Queres-nos falar um pouco mais sobre essas questões e esses índices? Sim, claro. Antes de mais, agradecer mais uma vez o convite, tendo em conta também, evidente, o levantamento deste tema e levantar esta questão na Câmara Municipal, em reunião da Câmara Municipal, enquanto vereador em regime de substituição. Como disse bem, realmente o Presidente Hugo Martins ficou um pouco incomodado quando a questão foi colocada, afirmando inclusive que não conhecia o relatório, nem qualquer tema relacionado com o índice de transparência, e pôs inclusive em causa os critérios cujos quais eram avaliados este índice de transparência municipal. Importa naturalmente enquadrar um pouco os nossos ouvintes e aqueles que nos vão ver e que nos vão ver nesta entrevista em relação ao que é efetivamente o Índice de Transparência Municipal. O Índice de Transparência Municipal não é mais nem menos do que uma avaliação feita, como disse bem o António, anualmente, por parte de uma associação, que é a Associação Transparência e Integridade, Associação Cívica, que faz parte de um programa a nível mundial que envolve mais de 100 países, onde é feito a avaliação do sistema democrático nesses países, particularmente, neste caso, naquilo que são os órgãos autárquicos e, portanto, particularmente na Câmara Municipal, com alguns critérios, uma série de critérios e que passam muito pelo tipo de informação que está disponível e que é acessível a qualquer cidadão comum. Aliás, a base é precisamente essa, é fazer uma avaliação tendo em conta o utilizador comum do cidadão e, portanto, aquilo que tem acesso enquanto à informação disponível por parte da Câmara Municipal, quer no âmbito dos órgãos, quer no âmbito do seu funcionamento, particularmente na questão dos contratos públicos, contratos executados, em relação à transparência de contas, à documentação disponibilizada ou até da documentação que surge dos diversos órgãos na Câmara Municipal. Posto este enquadramento, que eu creio que seria importante, até porque assim o Presidente da Câmara poderá finalmente passar a saber o que é e a conhecer, pelo que sei até de informação já a posteriori da reunião de Câmara, a associação em causa, inclusive, faz questão de contactar as câmaras municipais por via e-mail desde o dia em que iniciou este projeto e que data a 2013, e é estranho que isto não chegue ao Presidente de Câmara, até porque é um tema que para mim é essencial para garantir o bom funcionamento da democracia. Portanto, o que importa aqui é ver quais são os pontos críticos desta situação em Odivelas, ou até os pontos positivos, se efetivamente existissem. A verdade é que de 2013 até hoje, Odivelas caiu mais de 100 lugares neste índice em que avaliam os 308 municípios do país. Sendo que nós em 2013 estávamos na posição 106 e neste momento estamos na posição 267. E nós perguntamos, obviamente, porquê, e temos que perceber porquê. E começamos a fazer a avaliação do relatório, um relatório que trabalha com 7 dimensões, e vou passar a citar muito rapidamente para que as pessoas percebam o que é que estamos a falar. Um relatório que fala sobre a informação sobre a organização, portanto, composição social e funcionamento da Câmara Municipal, os planos e o planeamento disponíveis para os cidadãos nos seus órgãos de comunicação, particularmente o site, que é onde deve estar à partida a informação disponibilizada, assim como aqueles que estão estabelecidos legalmente e, portanto, que são obrigatórios legalmente.
a informação relativa a impostos, taxas, tarifas, preços e regulamentos, e assim também aquilo que, informação não só disponível, mas também do grau de praticidade das mesmas, relação com a sociedade, contratação pública, transparência económica ou financeira e transparência na área do urbanismo. Sendo que, e isto para não ir muito à questão dos números, porque acho que há aqui questões de fundo mais importantes, que é percebermos efetivamente se isto acontece ou não na prática, até porque o Sr. Presidente disse que havia outros índices em que estaria à partida numa posição muito melhor do que aquela que este índice apresenta, mas a realidade é que numa pesquisa muito rápida facilmente entendemos que não existe mais nenhum índice de transparência municipal de avaliação e, portanto, não conseguimos perceber onde é que o Presidente da Câmara foi buscar estes dados. Mas, de qualquer modo, nós temos provas, nós conseguimos facultar essas informações e fizemos inclusive a questão de nos disponibilizarmos para transmitir todo este estudo ao Sr. Presidente. A verdade é que na avaliação que foi feita constatamos que no caso da contratação pública, que é uma das questões críticas, porque é aquela que envolve mais recursos e, portanto, questões financeiras associadas à Câmara, nós vivemos uma situação em que mais de 100% de variação negativa face ao valor que tinha sido inicialmente avaliado. Ou seja, quer isto dizer que a Câmara Municipal de Odivelas piorou 100%, ou seja, a totalidade da pontuação que tinha anteriormente em matérias de contratação pública e de informação associada à mesma. Evidentemente que nós não queremos aqui pôr em causa a legalidade dos atos praticados, mas é facto que quem não deve não teme e quem tem medo de esconder, quem tem medo de apresentar, normalmente tem tendência a esconder. E a dúvida que se tem vindo a colocar, através da avaliação que temos vindo a fazer, é porquê tanta opacidade na Câmara Municipal de Odivelas. Não sei se esclarece a primeira questão que me colocou. Sim, mas entretanto vocês têm informações que vos permitem, porque durante a reunião Câmara foi falado por vós, por ti, concretamente, sim, que havia informações, e vocês têm informações concretas, para quem está lá em casa perceber melhor um ou dois exemplos, pelo menos. Do que está em causa, não é? O que a partir de certa altura e ainda antes deste estudo se iniciar e de surgir esta informação em nossa posse, concretamente, embora ela seja pública, esteja disponível, nós tínhamos já chamado a atenção, quer no contexto do partido político PSD, em situações de reuniões de Câmara Municipal ou da Assembleia Municipal, de que a informação não estava a ser disponibilizada em tempo útil, atempadamente, e para a avaliação e também no cumprimento daquilo que são os prazos legais previstos. A certa altura, e já lá vou a este primeiro ponto, tivemos também munícipes, que por sinal também são afetos ao Partido Social Democrata, mas poderiam não ser, a levantarem algumas questões à Câmara Municipal de Odivelas que ficaram sem resposta e que não cumpriram, mais do que uma vez, o prazo legal previsto do período mínimo período máximo, de obtenção de resposta, digamos assim. Facto é que nós começámos a tentar perceber se isto era uma situação pontual ou se era uma situação comum. Ao que chegámos a este relatório do Índice de Transparência Municipal, e em que temos situações, e posso levantar, que surgiram inclusive nesta reunião de Câmara, em que nós temos na plataforma EC-Vitas, na qual temos acesso enquanto vereadores e enquanto... Mas isso é uma plataforma, digamos, reservada. Sim, já lá vou depois voltar. Sim, isto foi uma das situações que nós levantámos inicialmente e que depois nos viemos a perceber que não tinha só a ver com a relação direta connosco, que era o modus operandi geral e genérico da Câmara Municipal de Odivelas. E começamos a constatar que documentos que são alterados têm datas a posteriori daquilo que era disponível e possível e previsto e legalmente aceitável, mas as datas mantêm-se aquelas que estavam ao início na implementação, digamos, no upload do fecheiro na plataforma. Ou seja, quer isto dizer que, embora tivesse um dos vereadores dito que ficava o registro de atividades feito e que nós tínhamos possibilidade de aceder, a verdade é que, como estão aqui nestes print screens, que depois eu posso deixar consigo, nós constatamos que as datas dos dias são diferentes, os fecheiros são diferentes, foram alterados, mas as datas do fecheiro colocada é a mesma inicialmente e que, supostamente, não poderia ser porque teria que haver um registro de atividade do fecheiro.
Ou seja, aí cabe um parênteses, desculpa interromper, é que o vereador Paulo César, que é o responsável pela informática, disse que ficam registados os logs, os registros com os acessos quando houve alterações. A única questão que eu coloco aí é que esses logs também podem ser apagados. Mas podem efetivamente, sim, e até foi dito que não haveria qualquer problema de segurança, portanto que isto era uma questão humana. Se é efetivamente uma questão humana, então nós corremos o risco de estarmos a ter ficheiros, a receber os ficheiros anteriormente para consulta, aprovar os ficheiros e depois alterar os ficheiros a posteriori. Sim, sim. E, portanto, correndo o risco de nós estarmos a aprovar coisas que não sabemos na realidade que as aprovamos. Portanto, evidentemente que faz parte da nossa fiscalização enquanto membros da oposição, digamos assim, pré-estabelecidos, algo que já falámos sobre isso até anteriormente e no qual eu fico muito satisfeito por ver que isso acontece, mas que cabe-nos a nós fiscalizar, mas partimos do princípio que isto é uma questão de transparência democrática e também de transparência de informação para com o órgão político no qual nós representamos. Posto isto, e dando este primeiro exemplo, surge um segundo exemplo de e-mails que foram trocados. Eu, por acaso, acho que não imprimi esse, mas de e-mails que foram trocados entre esse município e depois a ausência de resposta por parte do Executivo Municipal. Tendo em conta até que o Partido Social Democrata colocou novamente esta questão à Assembleia Municipal sobre o porquê de isto estar a acontecer, ficando novamente sem resposta. Portanto, neste momento, nós temos uma série de reclamações de municípios de Odivelas que estão há mais de um mês sem resposta por parte da Câmara Municipal de Odivelas. E eu pergunto como é que o Sr. Presidente da Câmara pode afirmar que são dos municípios mais transparentes do país, quando vai precisamente, a questão prática vai precisamente ao encontro daquilo que são os critérios estabelecidos para a avaliação do Índice de Transparência Municipal. Ou seja, nós constatamos cada vez mais que aquilo que o índice diz, na realidade, é efetivado na prática, como temos vindo a observar. Só mais um parênteses, desculpa, de vez em quando. Sim, eu vou metendo umas achegas, claro. obviamente. Porque é que esses municípios não apresentam queixa ao Ministério Público? Ou seja, havendo prazos estabelecidos, embora isso não dê perca de mandato, porque se desse, se calhar, essas respostas eram mais céleres. Mas porquê é que os municípios não apresentam queixa ao Ministério Público? Inclusivamente, há uma Presidente de Câmara que foi multada nos milhares de euros muito razoáveis porque não respondeu ao município. E eu pergunto, porquê é que aqui isso não acontece? Sim, porque, primeiro, há dois fatores. Eu, obviamente, não posso falar por eles, mas tenho quase a certeza absoluta que o custo associado a todo um processo a ser posto em Ministério Público ou no Ministério Público, para o caso dos municípios, será provavelmente uma situação crítica porque o custo associado é grande. Agora, não tenho dúvida nenhuma, isto já foi falado inclusive, e de algum modo até ameaçado, a possibilidade do Partido Social Democrata pôr essa questão ao Ministério Público e, portanto, levantar o processo. Isto já foi discutido, já foi abordado. Se vai acontecer ou não, isso eu não sei. Até porque não sou o presidente do PSD, portanto sou um vereador que representa a juventude, no meu ponto de vista representa a juventude, representa também o PSD, evidentemente, e a JSD, mas não tenho responsabilidades executivas na Comissão Política do PSD e, portanto, sobre eles não posso falar. Mas eu aqui queria perceber porque é que depois não há uma consequência. O que eu acho é que, efetivamente, em termos de consequência, primeiro, os municípios, alguns deles poderão não ter o grau de conhecimento suficiente para isso, também é possível, outros poderão não ter meios financeiros e económicos para dar resposta ou dar continuidade a estes processos, e depois o terceiro ponto, que me parece que também será evidente, é o facto de os problemas que são associados, as reclamações e todos os problemas postos em causa são muito importantes para o município, não é? Mas provavelmente, e é aquilo que tem vindo a aparecer cada vez mais, não são tão importantes para a Câmara Municipal. E, portanto, não sendo tão importantes para a Câmara Municipal, o município também acaba por não sentir, especialmente num contexto em que o PS ganhou com maioria absoluta, porque a verdade é os odivelenses não se estão a preocupar o suficiente com a forma como a Câmara Municipal está a ser gerida pelo Partido Socialista, e por muito que custe dizer, a verdade é esta, nós temos que nos preocupar mais enquanto odivelenses na forma como a Câmara é gerida, o que é gerido, em que é gasto, como é que é gasto e também um pouco a forma como depois nós temos ou não acesso a essa informação. Como é que são prestadas as contas? Exatamente. E transparência.
precisamente, e é aí que nós queremos chegar. E um dos problemas que se levanta, no meu ponto de vista, é precisamente esse, ou seja, as pessoas também não sentem, aquelas que se preocupam efetivamente, provavelmente não sentem apoio nem força suficiente para depois ir, e passa a expressão, avante e dar o próximo passo. Com estas questões. Sim, efetivamente. E estávamos a falar sobre os vários exemplos. Sim, os vários exemplos. Pronto, de depois, falta de transparência. Há um outro exemplo, e este até culminará com uma proposta que nós apresentaremos nos órgãos próprios, tem que ver com o cartão Jovem Cidadão, ou o cartão Jovem Municipal, posto as coisas de forma mais correta. O cartão Jovem Municipal é uma proposta da JSD, ainda no tempo, se não estou em erro, do Paulo Pinheiro, enquanto Presidente da JSD, em que a Câmara Municipal de Odivelas, pelo Partido Socialista, rejeitou a proposta, votou contra a proposta e depois, posteriormente, implementou o cartão Jovem Municipal. A verdade é que a JSD, durante a fase inicial da implementação deste cartão, acompanhou e fiscalizou esse processo de implementação, até que, a certa altura, deixou um pouco cair a questão e eu prometi, logo ao momento em que fosse eleito Presidente da JSD, que não deixaria cair algumas das grandes bandeiras da JSD. Esta era efetivamente uma delas, portanto iniciámos um processo de avaliação de qual era o ponto de situação do Conselho Municipal da Juventude e particularmente de um grupo de jovens da JSD que pegou em todas as informações que estavam disponíveis, que eram parcas, facto é, face ao cartão Jovem Municipal e começou, passa a expressão, a desbravar terreno. A verdade é que nós chegamos a uma situação relativamente crítica face ao cartão Jovem Municipal, e eu aproveito aqui porque o documento é extenso, eu depois facultar-lhe-ei, mas para levantar algumas das questões que foram observadas ao longo da avaliação que foi feita. Do cartão Jovem Municipal, do âmbito de responsabilidade do Pelouro da Juventude, apresenta uma série, supostamente, de descontos associados a esse cartão junto de empresas que estão integradas neste programa, digamos assim. O documento que é fornecido pela Câmara Municipal de Odivelas no âmbito do cartão Jovem Municipal afirma que existem 113 lojas aderentes e que várias coisas que podem ser associadas são uma série de empresas e uma série de lojas e de organizações na qual nós podemos beneficiar desses descontos. O problema é que desses 113 que a Câmara Municipal de Odivelas afirma estarem associados ao protocolo, alguns deles já encerraram e outros nem sequer têm conhecimento, de que faziam parte, fosse que protocolo fosse, com a Câmara Municipal de Odivelas em relação ao cartão Jovem Municipal. Desculpa lá, vais ter que explicar isso um bocadinho mais devagar. Eu que estou aqui, estou um bocadinho chocado. O que eu percebi é que há empresas que são indicadas como estando, digamos, protocoladas nesse acordo do cartão municipal, do cartão jovem, e que depois o jovem chega lá com o cartão e dizem, não, já não sabe nada. Sim. É assim? É. E como é que se chama isso? Mentir. Pois. Aldrabar, enganar e, portanto, falta de transparência e falta de integridade. Ou seja, dos 100 e tal, vocês chegaram a alguma conclusão? Quantos é que efetivamente têm protocolo? Portanto, o que aconteceu foi... a ver se vamos com calma, porque são alguns números. Portanto, inicialmente foram avaliadas cerca de... eu não quero estar a enganar, deixa-me só confirmar, porque, exatamente, 50% das lojas contactadas, ou seja, das 112 foram contactadas aproximadamente 60. Mas vocês pegaram no cartão e foram correndo... Foram por troca de e-mails, eu tenho aqui alguns dos e-mails, inclusive, portanto, pode ver aqui, temos um primeiro caso, depois temos aqui... Eu não vou referenciar as empresas por uma questão de respeito, mas temos aqui outro segundo caso, que até é de uma organização de renome no Conselho de Odivelas. Depois temos aqui alguns descontos, portanto, os descontos associados, sendo que algumas propostas que nós lançamos face àquilo que era suposto ser inicialmente implementado pelo Partido Socialista, e depois ainda temos, e era isso que eu queria ver se encontrava, alguns casos em que eu não tenho aqui, mas depois posso lhe reencaminhar, os casos em que é dito taxativamente, aliás, este já tem,
Este primeiro caso tem que ver com a proposta de parceria de há mais de 2 anos e não haver resposta, e depois este aqui tem que ver com... Onde é que está? Onde é que ele está? Está aqui. E não haverá atualizações nessa lista? A serem feitas? Sim, não vou dizer que não, mas a questão é que eu depois posso lhe mandar o processo todo para poder publicar e divulgar. Sim, mas eu digo, não serão justificadas essas, digamos, anomalias com o facto de haver, entretanto, atualizações a essa lista de aderentes, digamos? Não, porque o primeiro ponto é assim, das 58 contactadas, 42 têm efetivamente o cartão jovem e 16 não têm. 11 não têm o cartão jovem, nem nunca tiveram o cartão jovem, 3 já encerraram e 2 dizem que estão à espera de resposta da Câmara, dando o ok ao seu pedido de adesão ao cartão, mas já aparecem na lista. Ou seja, elas ainda estão à espera do ok, mas já aparecem na lista. Okay? Depois, seguindo aqui, temos um caso muito paradigmático em que nos é dito, e eu vou citar o que nos é dito. Portanto, isto foi em fevereiro. Fevereiro de 2018. Sim, o contacto, sendo que este processo advém de 2008, o processo vem desde 2008, sendo que os proprietários desta empresa são, desde 2014, proprietários da empresa em questão, e, portanto, o protocolo associado, supostamente, deveria ter sido em 2014 ou em 2015, portanto, há mais de 3 anos. Okay? Ou seja, se não há tempo para fazer atualizações em 3 anos, então eu pergunto o que é que os senhores andam a fazer na Câmara Municipal de Odivelas. Não é? Portanto, o que está aqui em causa é, por exemplo, o facto da empresa em questão informar dizendo que nós não aderimos Desculpe, não é este e-mail. É este. Nós não aderimos ao cartão jovem municipal, fizemos efetivamente o pedido e a proposta de parceria, de forma a podermos obter o desconto, sendo que ainda não recebemos nenhuma aprovação por parte da Câmara Municipal, exceto para o cartão sénior. Este é a primeira. Segunda, continuamos a aguardar a informação e respectivo dístico por parte da Câmara Municipal de Odivelas, confirmando a aceitação da nossa proposta e os descontos destinados ao cartão jovem, sendo que já há alguns anos que não temos ofertas nenhumas associadas ao cartão jovem. Depois, segundo caso, o acesso aos descontos dos cartões de Odivelas obrigam a identificação do animal com chip ou no mesmo nome do detentor de cartão. Portanto, isto percebe-se perfeitamente que está associado a animais. Se for um jovem menor de 18 anos, não pode ser detentor do animal, impossibilitando deste modo o acesso aos descontos. Portanto, a organização supostamente faz parte de um acesso do cartão jovem municipal, sendo que todos aqueles jovens que fazem parte do cartão jovem municipal não podem beneficiar dos Até quando é que se pode benefícios. beneficiar do cartão jovem? Depende, assim, em teoria deverá ser entre os 12 e os 35 anos, sendo que dos 12 aos 18 é supostamente o período máximo onde existe o maior número de aderentes, sendo que, e era isso que eu lhe queria dar aqui em primeira mão, o número de aderentes tem vindo a baixar cada vez mais. E aderentes da parte do dos cartão jovens, jovem, portanto, jovens. jovens. Há menos jovens com cartão. Porque não existe qualquer acompanhamento. E o que acontece é que, nem qualquer campanha de divulgação, e o que acontece é que nós fizemos a simulação do pedido e o cartão jovem, desse jovem que fez o pedido, o cartão jovem supostamente deveria demorar 3 semanas, esse jovem deslocou-se ao local para recolher o cartão jovem que seria na Casa da Juventude, passado 1 mês e ainda não havia cartão jovem para entregar, e nós neste momento já passaram 3 meses e ainda não foi entregue nenhum cartão jovem. Ou seja, chegamos à conclusão, eu não sei, eu nem sei que conclusão tiro, é que o jovem quer o cartão, ao fim de 3 meses não o tem. A empresa que quer ser parte do acordo não consegue fazer parte desse protocolo com a Câmara. Certo. Vocês, alguém da vossa parte, alguém do PSD, alguém da JSD, falou
com a vereadora, em princípio, Mónica Vilarinho. Esta questão foi abordada em Conselho Municipal da Juventude. Conselho Municipal da Juventude. Sendo que tem havido outra prioridade por parte do Conselho Municipal da Juventude, que é a discussão do tema... atenção, parênteses. O relatório em si, portanto, toda esta informação não foi ainda levantada e, portanto, está a ser levantada em primeira mão e está a ser posta aqui em primeira mão. Foi levantada uma série de questões no âmbito do cartão jovem, portanto, isto ainda não tinha sido exposto, para percebermos qual era o ponto de situação. Portanto, há outros problemas do cartão jovem. Sim, há uma série de problemas no cartão jovem e os que foram colocados permitiram-nos chegar a estas conclusões que para nós são as mais críticas para o funcionamento do cartão. Quer neste âmbito, quer depois em tudo o que envolve face ao acompanhamento da juventude do pelouro da juventude para com os jovens em si. Porque isto demonstra que a Casa da Juventude não está a funcionar corretamente, que o tratamento dos cartões não está a funcionar corretamente, que a relação que está a ser utilizada, a marca de empresas no Conselho de Odivelas, que não fazem parte de nenhum protocolo associado a este cartão, de que os jovens não estão efetivamente a beneficiar de uma campanha política utilizada pela Câmara Municipal de Odivelas, mas que na realidade ela não tem praticidade nenhuma, e chegarmos à conclusão de que muitas das empresas que têm efetivamente o cartão jovem não têm qualquer tipo de descontos que represente efetivamente o valor que é ou que seria ter o cartão jovem. Dando um exemplo muito concreto, e é uma das propostas que nós vamos apresentar e que por isso é que estamos também a colocar este assunto, tem que ver com a forma também como a própria Câmara Municipal disponibiliza alguns descontos associados às suas valências. Título de exemplo, a Câmara Municipal de Loures tem uma série de descontos no âmbito do cartão jovem que permitem, por exemplo, a utilização de piscinas municipais, a utilização de equipamentos da Câmara Municipal de Loures, descontos na impressão de uma série de documentação e que nós propomos de maneira a combater, para além das claras falhas que já enumerámos, a combater o próprio dilema que se vive em consequência dessas falhas que a Câmara Municipal tem implementado. Isto culmina com uma conclusão muito simples e eu depois facultar-lhe-ei todo este documento e os restantes prints dos e-mails para que depois possa fazer chegar através da comunicação social, mas isto culmina com a conclusão clara de que tudo o que tem que ver com transparência e integridade da Câmara Municipal de Odivelas tem muito que se lhe diga, porque se o Presidente da Câmara se dá ao despelante e ao luxo de dizer em reunião de Câmara Municipal a um vereador de que não conhecia nenhum relatório, nem nenhum índice de transparência municipal, quando sabemos que as câmaras municipais são contactadas por esta associação, que inclusive outros elementos de outros partidos já tinham levantado esta questão anteriormente e pelo que sei, inclusive em 2016. Que a pergunta que é feita ao Presidente da Câmara, até uma pergunta relativamente simples, se prendia com o que é que pensa fazer sobre esta matéria. Eu não pus qualquer questão em cima da mesa do que é que se estava efetivamente a passar. Mas claro está, se o Presidente da Câmara diz que não pensa fazer nada, porque estão muito bem, então vamos lá ver se estão muito bem ou não. É? Este é um pouco o nosso trabalho enquanto vereadores da oposição. E facto é que começamos a chegar a estas conclusões. Sendo que, e talvez, depois de lançar a documentação que não é disponibilizada aos partidos da oposição de forma digna, pondo em causa inclusive a legalidade do mesmo. Depois de pôr em questão o ponto de situação do cartão jovem municipal e as empresas que estão envolvidas, ou que não estão envolvidas, mas que a Câmara Municipal afirma como estando envolvidas neste projeto e que supostamente deveriam ter protocolos, mas que não têm protocolo nenhum. Isto é um bocado... Tenho mais, quer. É controverso, eu não sei. A pergunta que eu deixo é preciso mais alguma coisa? Porque eu tenho. Mas houve outra situação que foi falada também na reunião de Câmara e eu pedi pelo menos essa que focasses também aqui. Sim, a questão, embora isto ainda esteja, pelo que percebi, muito à tona, mas a verdade é que surgiu recentemente uma reportagem num canal de comunicação social, televisão portuguesa, em que levantava uma série de questões associadas a processos de gestão danosa, na Federação Portuguesa de Taekwondo. Sendo que a entrevista realizada
foi realizada na incubadora de empresas da Câmara Municipal de Odivelas, Startin. Startin ali na Ramada, Sim, não é? precisamente. E, naturalmente, que qualquer cidadão atento, especialmente com as responsabilidades que eu tenho e que nós temos em Odivelas, a pergunta foi, mas porquê a entrevista ser realizada na Startin? E porquê é que a Federação Portuguesa de Taekwondo está lá quando a Federação Portuguesa de Taekwondo, ou melhor, a Câmara Municipal de Odivelas não tem referência nenhuma à Federação Portuguesa de Taekwondo no site da Câmara Municipal de Odivelas, particularmente nas empresas que estão sediadas na Startin. E eu perguntei ontem ao Presidente da Câmara que apoios é que a Câmara Municipal de Odivelas dava à Federação Portuguesa de Taekwondo. Ao que o Presidente me respondeu que isso deveria estar à partida exposto no PAM e que estaria certamente exposto no PAM. Foi assim que me respondeu. E eu, por na altura não ter a certeza, não quis estar a entrar muito a fundo na questão. Aparentemente, isso sempre, obviamente, com a possibilidade de estar e eu não ter visto, atenção, e se assim for, obviamente, que eu também não tenho problema nenhum em retratar-me, mas até ao momento eu não encontrei em nenhuma declaração de apoio, em nenhum PAM, ou seja, Programa de Apoio Municipal de Odivelas, referências à Federação Portuguesa de Taekwondo. Sendo que a Federação Portuguesa de Taekwondo, aparentemente, já está sediada na Startin de Odivelas há muito tempo, e há mais tempo até do que o próprio mandato que está em vigor. A verdade é que, no site oficial da Federação Portuguesa de Taekwondo, a referência ao local de sede é efetivamente em Lisboa. Mas se nós formos ao site da Confederação de Federações de Desporto Portuguesas, veremos que a Federação Portuguesa de Taekwondo tem sede na Rua Comandante Sacadura Cabral, número 31 e 32, Escadinhas Vasco Santana, Ramada, Odivelas. Portanto, a pergunta que se coloca é que tipo de apoio é que a Câmara Municipal de Odivelas dá a uma federação que, desde janeiro, aparentemente, que não tem pago uma série de rendas que deveria pagar e que eu isto, honestamente, não tenho ainda prova, mas que depois, ao mesmo tempo, está a ser julgada ou investigada, creio eu, não julgada, investigada, segundo informações da própria comunicação social, investigada por processos de gestão danosa. Portanto, se isto é ser transparente e íntegro, eu pergunto-me, então o que é não ser? Ou voltarmos aos tempos de 2005 a 2009? David Castro, este tema, com certeza que vamos voltar a ele, mas para terminarmos pedia-te que desses 2 ou 3 ideias de como é que se pode resolver estas coisas, ou de como é que o seu Presidente poderia, Presidente Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, poderia, digamos, suprir algumas das falhas que são apontadas neste relatório de transparência. Okay. Para ti, fundamentalmente, haverá aqui 2 ou 3 situações sim. que poderiam, desde já, criar uma nova transparência, digamos. Sim. O primeiro ponto é assim, é preciso compreender que a atitude da Câmara Municipal de Odivelas provoca uma grande diferença na forma como o próprio índice pode ser avaliado. O que é isto dizer? Se a Câmara disponibiliza a informação, embora ela afirme que o faz, mas na realidade não o faz, se ela disponibiliza a informação a avaliação passa a ser mais positiva. Porquê? Porque o sistema é com base em sim, não. Ou seja, se tem ou não tem disponível a informação. Se a informação é ou não é verídica e se está correta, isso já não cabe à avaliação deste índice. Agora, há uma série de exemplos que têm vindo, eu já vou pegar nas questões críticas para mim, mas há uma série de exemplos que têm vindo a ser realizados em diversas câmaras municipais para provocar e promover um maior grau de transparência, um maior grau de informação para com os cidadãos, permitindo depois os cidadãos tirarem as suas ilações. Mas claro, se os cidadãos não podem tirar ilações, então continuaremos sempre na opacidade daquilo que é um pseudo-sistema democrático. A título de exemplo, e vou pegar aqui em 2 ou 3 questões, nós temos, no caso, por exemplo, da Câmara Municipal de Viana do Castelo, em que é disponibilizado todos os contratos de prestação de serviços
regimes de avança, tarefas, celebrados, tipos e montantes no site da Câmara, de maneira que qualquer cidadão possa consultar efetivamente a informação contratual associada àquilo que depois está estabelecido ou previsto na prestação de contas de orçamento. Posso dar outro exemplo, e porquê, e já agora porquê esta questão, por exemplo, que até bate no ponto da contratação pública? Porque a promiscuidade de uma Câmara Municipal que exerça, por direito, porque foi eleita para tal, um poder através da maioria absoluta e, portanto, que não tenha que, efetivamente, correr o risco de prestar contas sobre outro partido qualquer, e por isso é que o PSD também sempre fez parte do Executivo, faz com que a legitimidade e a liberdade de decisão seja muito maior parte do Partido Socialista, ou do partido que está em maioria absoluta, e depois aqueles que, não tendo possibilidade de rejeitar qualquer tipo de informação que vem em cima da mesa, não consigam fazer a sua oposição digna, porque os cidadãos depois não têm acesso à informação. E se aquilo que são a maior parte dos contratos públicos associados às grandes adjudicações que vão surgindo e que nós temos vindo a levantar, aos reforços orçamentais que vão surgindo e que nós temos vindo a levantar, a obras inacabadas que vão surgindo e que nós temos vindo a levantar, se nós pudermos fazer essa avaliação, o estatuto de oposição que nos cabe é efetivamente muito mais, passa a expressão, bem cumprido do que aquele que seria se não tendo esta informação. Quer nós, quer o cidadão comum, não é? Porque muitas das informações que nós temos vêm dos cidadãos comuns. O fundamental é o acesso à informação. Sim, esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto são os mecanismos existentes para o mesmo. Por exemplo, há uma referência aqui, que é uma questão muito importante, que é a publicação das atas das reuniões dos órgãos municipais. A título de exemplo, o Conselho Municipal da Juventude tem mais de um ano de atraso de publicação de atas. Por exemplo. Eu lembro-me de mandatos de Câmara 2009, 2013, que havia anos, mas vários anos, que as atas... E na Assembleia Municipal é a mesma coisa. Acho que está um bocadinho melhor agora. Vai melhorando, sim, vai melhorando, mas há uma série de questões que devem e podem ser melhoradas e que fazem com que a própria Câmara evolua administrativamente e que se modernize administrativamente, tendo inclusive agora a oportunidade de o fazer devido à questão do novo regulamento de proteção de dados, do qual eu até a conheço muito bem, e portanto esta é uma oportunidade que surge e que se nota claramente que o ponto crítico se prende com a forma como a Câmara fornece a informação e a forma como a Câmara disponibiliza o acesso à mesma através dos seus meios de comunicação. Uma das questões que se colocava e que se deve colocar sempre é a forma como é o acesso, a relação entre a Câmara Municipal de Odivelas e a comunidade. É facto que o relatório até atribui um resultado menos negativo à Câmara Municipal de Odivelas em matéria de relação com a comunidade e relação com a sociedade, mas a existência, por exemplo, do provedor do município, de mecanismos de contacto entre os cidadãos e a Câmara Municipal de Odivelas, facilitará sempre muito mais o acesso à informação e essa transparência. E se existe, por exemplo, os mecanismos de gestão de reclamações da Câmara Municipal de Odivelas, cujos quais nós podemos reportar alguma informação, mas depois, se não é obtida qualquer tipo de resposta, ou se a Câmara Municipal de Odivelas está-se, passa a expressão, um pouco marimbando para aquilo que é exposto pelos municípios, evidentemente que depois o grau de transparência ou o grau de integridade é avaliado em queda, digamos assim. Uma das questões essenciais que é preciso também perceber é que se nós temos efetivamente incompetência na forma como são executadas as coisas, e a título de exemplo esta questão de toda da gestão do cartão jovem municipal, eu não refiro ao acompanhamento técnico, refiro à fiscalização política por parte daquele que é o responsável pelo pelour, ou em última instância pelo órgão executivo, que é o Presidente de Câmara, não é? Portanto, ao vereador ou ao Presidente de Câmara. E ambos devem ter em atenção a sua fiscalização daquilo que são as suas competências e, portanto, se esbarra na componente técnica, então os mesmos têm responsabilidade política de fazer essa avaliação. O que me parece a mim é que esses mesmos responsáveis políticos não se estão sequer a preocupar com garantir os serviços que supostamente deveriam garantir ou até fornecer a informação que supostamente deviam fornecer. Pronto, posto isto, e também para terminar para já, ou por hoje, este assunto, sim. O que cabe aqui, e é isso que nós queremos também deixar, é que o facto de não existir transparência ou do índice de avaliação ser baixo não significa que nós achemos
que existe matéria legal. Não tem rigorosamente nada a ver com isso, tem simplesmente a ver com o facto de a juventude do século XXI, os órgãos públicos do século XXI, a forma de fazer política do século XXI não se coaduna com opacidade, não se coaduna com esconder informação, não se coaduna com tentar ocultar aquilo que é a atividade executiva da Câmara Municipal de Odivelas, e nós, enquanto membros da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e das diversas Assembleias de Freguesia, e enquanto, do meu ponto de vista, representantes máximos da juventude odivelense, não podemos deixar de, no âmbito do projeto de 2021, Juventude 2021, não podemos deixar de fazer referência a estas questões. Portanto, a transparência é efetivamente um pilar fundamental da democracia. Vamos tentar ver se o Sr. Presidente e os seus vereadores e todo o Executivo dão mais atenção a estas coisas da transparência, porque para os cidadãos o acesso à informação, o acesso aos contratos públicos, como dizias há pouco, às avensas, às adjudicações diretas, o que for. tudo isso, como diria aquele ditado popular que é que a mulher de César não basta ser, tem que o parecer, e aqui, mais que nunca, é importante que todos nós tenhamos acesso. Não quer dizer, como tu disseste e bem, que haja aqui alguma coisa de menos claro, mas o que é facto é que nós temos que ter acesso à informação, temos esse direito, o direito está consagrado e vamos lutar por isso. E vocês que estão mais ligados a estas questões, como tu trouxeste aqui algumas, penso que no futuro se calhar vamos voltar, Sim. Se calhar até com mais fundamentos para outras questões. Sim, o grande problema aqui passa também por não entrar no âmbito especulativo, não é? Porque estas questões, todas elas têm efetivamente alguma opacidade, deixam muitas questões pelo ar. Sim. E eu também tenho, enquanto responsável político, procurar nunca entrar pelo lado mais especulativo daquilo que se coloca aqui. Só que efetivamente há falta de informação. Se há problemas para além disso, nós ainda não podemos avaliar, nem eu posso especular. Mas as coisas estão claras e estão nos papéis e, portanto, basta que o Sr. Presidente da Câmara nos responda e nos esclareça. Portanto, fica a mensagem. Sr. Presidente, precisamos de mais transparência, mais acesso à informação. Obrigado, David Castro, e proximamente, se calhar, voltaremos a esta questão. Obrigado. Obrigado.